Inteligência artificial é um tema mais que recorrente ultimamente. A IA capturou a atenção de indivíduos, empresas e governos, impulsionando rápida inovação e levantando preocupações sobre a centralização de poder. Grandes organizações estão agora lutando para garantir poder computacional e dados para treinar seus modelos. Enquanto isso, a tecnologia blockchain, inicialmente projetada para descentralizar o poder financeiro, oferece uma solução oportuna para ajudar a prevenir a centralização de sistemas de IA. Ao fornecer características como transparência e imutabilidade, os blockchains podem aprimorar os sistemas de inteligência artificial, assim como transformaram os sistemas financeiros. Assim como o dinheiro, a IA é uma tecnologia pronta para se infiltrar em quase todos os aspectos da vida humana. No entanto, a IA centralizada pode gerar preocupações com controle, transparência e viés, já que um pequeno grupo de entidades pode ter influência desproporcional sobre o comportamento e suas tomadas de decisão. Uma parcela significativa dos dados de atividade na internet é coletada e gerenciada por grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, essas que a gente usa todo dia, quase o dia inteiro, o que levanta preocupações sobre o controle centralizado e privacidade de dados, assim como o acesso a recursos digitais críticos, como poder computacional e armazenamento de dados. A tecnologia blockchain, ao dar ao mundo um meio de coordenar pessoas e máquinas de forma descentralizada e sem necessidade de confiança, tem o potencial de contrabalancear essa situação. O assunto IA descentralizada é complexo, especialmente considerando que estamos apenas começando a compreender como a própria IA, muito menos sua versão descentralizada, pode se parecer e operar no mundo. Para ilustrar como o cenário da IA descentralizada pode se parecer no futuro, podemos imaginar um sistema que utiliza múltiplas IAs, controladas e treinadas por diversas partes diferentes, que trabalham juntas para responder com resultados valiosos à entrada de um usuário. Isso contrastaria com uma IA centralizada, que utiliza um único modelo treinado e controlado por uma organização centralizada, ou talvez também múltiplos modelos treinados e controlados por uma organização centralizada. Tal sistema combinaria perfeitamente as capacidades de múltiplos modelos, talvez especializados, na experiência do usuário ao utilizar um único modelo. Os modelos nesse sistema também competiriam para produzir os melhores resultados, o que poderia reduzir significativamente os custos para o usuário final. Entre os termos novos que surgem no mercado a toda hora, um que tenho ouvido é hyperscalers. Eles são grandes fornecedores de serviços de computação em nuvem, armazenamento de dados e rede, que são projetados para atender às necessidades de grandes empresas que precisam de uma infraestrutura massiva para processamento e armazenamento de dados. Eles se destacam pela sua capacidade de escalar rapidamente, e daí a origem do nome, oferecer uma ampla gama de serviços e operar com alta confiabilidade. Exemplo de hyperscalers são a AWS, Microsoft Azure e Google Cloud. No futuro, podemos ter a infraestrutura de IA descentralizada como parte integrante da economia global, e a computação e o armazenamento sejam vistos como serviços públicos, assim como a geração de energia. Em uma economia impulsionada pela IA, a maior parte da carga base será fornecida pelos hyperscalers, que podem capturar até 80% do mercado, e a infraestrutura de servidores baseados em blockchain atenderá à necessidade especializada e servirá como provedores de pico durante períodos de alta demanda. Embora os agentes de AI tenham entrado com força total no cenário das criptomoedas apenas no último ano, existem alguns projetos de infraestrutura adjacentes à AI que vêm sendo desenvolvidos nesse setor há vários anos. À medida que o entusiasmo global em torno de IA se intensificou, alguns desses projetos de infraestrutura descentralizada de IA cresceram e se tornaram alguns dos maiores no setor de criptomoedas. Os agentes de IA que estão ganhando força significativa em plataformas de mídia social relacionadas à criptomoeda hoje representam a camada superior da pilha de Decentralized AI. Eles são como os aplicativos para o usuário final que alavancam a pilha de tecnologia subjacente. A maioria, se não todos, dos agentes de IA no setor de criptomoedas utilizam hoje LLMs desenvolvidos por organizações centralizadas.
A DAI vai além dos modelos desenvolvidos centralmente e operando em blockchains descentralizados. Os agentes DAI fazem parte da camada de aplicação, que representa apenas a ponta do iceberg de AI. Abaixo dos agentes, podemos encontrar frameworks que auxiliam os desenvolvedores a construir e implementar esses agentes. É apenas um nível abaixo que entramos na infraestrutura da pilha de AI descentralizada. Nesse nível, as camadas de coordenação baseadas em blockchain entram em ação, incentivando as partes descentralizadas a fornecer recursos computacionais para tarefas como treinamento de modelo de AI e armazenamento de dados. Esses elementos fundamentais formam a infraestrutura básica que permite o desenvolvimento da IA descentralizada. A complexidade da inteligência artificial pode ser resumida em 3 componentes fundamentais: dados, computação e algoritmos. São, em essência, essas 3 entradas que nos fornecem a saída, que é a inteligência artificial. Dados. Embora os agentes de IA tenham recentemente ganhado atenção no setor de criptomoedas, os projetos de infraestrutura descentralizados adjacentes à IA vêm se expandindo há alguns anos. Alguns dos maiores por capitalização de mercado de tokens concentram-se no armazenamento descentralizado de dados. Os dados são essenciais para a construção da IA, e antes do armazenamento descentralizado, dependiam do hyperscalers, que apresentam riscos como pontos únicos de falha, violações de dados e censura. Soluções de armazenamento descentralizado como o Filecoin e Arweave abordam essas questões incentivando o armazenamento descentralizado de dados, garantindo a integridade, a disponibilidade e a redundância dos dados por meio de blockchain e segurança criptográfica. Computação. A corrida global para adquirir poder de computação parece estar esquentando. As grandes empresas de tecnologia estão alavancando suas reservas de caixa para adquirir infraestrutura em nuvem para dados e poder de computação. As Big Techs têm aumentado seus gastos em hardware de computação para treinamento de IA em 26% entre 2023 e 2024. Algoritmos. O último componente básico da IA são os algoritmos, que atualmente exigem a expertise de engenheiros humanos. Estima-se que a OpenAI, por exemplo, gaste anualmente a expressiva quantia de 1,5 bilhão em custos de mão de obra. Para permitir a criação de sistemas de IA descentralizados, novos métodos estão sendo explorados para incentivar talentos humanos a projetar os algoritmos necessários para o treinamento de novos modelos de IA, sem depender exclusivamente de organizações centralizadas com grandes orçamentos. Apesar de ser um tema novo, diversas empresas já têm apresentado soluções de IA descentralizada via blockchain ao mercado. Nessa tabela, trago os 10 mais importantes e vou detalhar alguns deles. O Filecoin é um projeto já tradicional, um exemplo que está avançando no campo do armazenamento descentralizado de dados, contribuindo para o desenvolvimento da IA descentralizada. Construído sobre o Sistema de Arquivos Interplanetários, ou IPFS, o Filecoin introduz uma camada de armazenamento incentivado que aprimora o gerenciamento e o compartilhamento de dados. O IPFS utiliza endereçamento de conteúdo, identificando arquivos por seu hash criptográfico, para facilitar o compartilhamento de dados eficiente e resistente à censura. A Protocol Labs, desenvolvedora do IPFS e do Filecoin, reconheceu a necessidade de um modelo econômico sustentável e criou um mercado onde os provedores de armazenamento são remunerados com token FIL, FIL, pelo armazenamento confiável de dados. O Filecoin emprega mecanismos de consenso chamado prova de espaço-tempo e provas de replicação, para verificar as reivindicações de armazenamento e garantir a integridade de dados. A prova de espaço-tempo é um mecanismo de consenso usado pelo Filecoin para verificar se os provedores de armazenamento estão armazenando continuamente os dados prometidos durante um período específico. Garante que os dados permaneçam disponíveis e intactos, exigindo que os provedores de armazenamento apresentem provas regulares que ainda os detêm. A prova de replicação é um mecanismo que garante que um provedor de armazenamento criou cópias exclusivas dos dados que afirma armazenar. Ele verifica se cada cópia é fisicamente distinta e não apenas uma duplicata, impedindo assim que os provedores de armazenamento enganem os sistemas, reivindicando múltiplas recompensas por uma única cópia de dados. Já a Arweave trabalha com armazenamento permanente de dados, semelhante ao Filecoin, mas ao invés de pagamento recorrente do Filecoin para armazenamento contínuo de dados,
O Airweave utiliza um pagamento inicial único para armazenamento permanente de dados. Este pagamento financia as recompensas de longo prazo para os mineradores da Airweave, incentivando o armazenamento indefinido de dados nessa rede descentralizada. Seu diferencial é seu compromisso com a permanência dos dados. Uma vez armazenados na rede, os dados não podem ser alterados ou excluídos. Essa permanência pode ser particularmente útil para pesquisas de IA descentralizada, pois garante a integridade e a consistência dos dados usados para treinamento e processos de tomada de decisão, fornecendo uma base confiável e replicável para a modelagem de IA. O Render incentiva a computação ociosa. Inicialmente projetado para alugar o poder de GPU inativo para a renderização de gráficos, a Render Network atual também oferece suporte à computação de IA, permitindo que o poder de GPU seja alugado para o treinamento de modelos de IA generativos. Utilizando tecnologia blockchain, a Render Network distribui tarefas por uma rede global de nós, afastando-se de modelos centralizados. Isso aumenta a eficiência e escalabilidade das aplicações de IA, fornecendo um ambiente de computação robusto e distribuído, tornando-os mais acessíveis e econômicos para desenvolvedores de IA. Seu sistema incentiva o uso coordenado de GPU em todo o mundo para tarefas como aprendizado de máquina. O mecanismo de consenso Proof of Render verifica e recompensa tarefas computacionais, garantindo o desempenho eficiente. Ao transformar o poder de computação em uma mercadoria acessível ao público, a Render Network tem o potencial de otimizar os fluxos de trabalho de IA, reduzir a latência e apoiar o crescimento e o treinamento de modelos de IA descentralizados. A IOS é uma rede de distribuição de conteúdo, CDN, descentralizada que utiliza a tecnologia blockchain. A IOS se concentra em aprimorar recursos computacionais e de armazenamento para aplicações de IA. O projeto distribui capacidade de armazenamento e computação para uma rede global de nós, afastando-se dos modelos tradicionais de CDN centralizado. Essa arquitetura distribuída foi projetada para lidar com problemas de latência que são importantes para o treinamento de IA e cenários de resposta em tempo real. Ao posicionar o poder computacional mais próximo das fontes de dados, ela visa otimizar os fluxos de trabalho de IA em todo o mundo. Enquanto a Render é dedicada exclusivamente à computação descentralizada, a IOS visa estabelecer uma infraestrutura abrangente de IA Web3 que democratize o acesso a todos os três componentes fundamentais da IA descentralizada, que são computação, armazenamento e algoritmo. De acordo com o seu IOS W3 AI Vision Paper, publicado em 2024, essa meta ambiciosa posiciona a IOS como um projeto notável, sendo uma das poucas iniciativas que abordam toda a pilha de Decentralized AI em uma única rede descentralizada. O BitTensor oferece distribuição de modelos de IA. É um exemplo de rede descentralizada projetada para facilitar e incentivar múltiplos aspectos do desenvolvimento e implantação de modelos de IA, armazenamento de dados, computação, criação de modelos, etc. Lançada em 2019, ele introduziu sua mainnet inicial, Kusanagi, em janeiro de 2021, e posteriormente fez a transição para sua própria blockchain, Nakamoto, em março de 2023. Uma funcionalidade fundamental da BitTensor é fornecer uma plataforma descentralizada, onde os modelos de aprendizado de máquina e recursos computacionais podem ser trocados de forma segura e transparente, graças à tecnologia blockchain. Essa configuração incentiva a colaboração e a inovação dentro da comunidade de IA. O mecanismo de consenso exclusivo de prova de inteligência da rede desempenha um papel crucial nesse ecossistema. Ele avalia e recompensa os participantes com base na qualidade e utilidade de seus modelos de IA, promovendo assim o desenvolvimento e o compartilhamento de modelos de alta qualidade em um ambiente colaborativo. A Tokenomics DAO da BitTensor, com seu fornecimento limitado e eventos de halving semelhantes aos do Bitcoin, foi projetada para moldar o modelo econômico da rede e incentivar a participação. Ao oferecer uma plataforma descentralizada para a construção e proliferação de modelos de IA, a BitTensor oferece uma alternativa à dependência tradicional de grandes empresas de tecnologia com recursos financeiros significativos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se tem sugestões, se quer saber mais detalhadamente sobre alguma coisa que eu falei aqui, por favor, coloque nos comentários e podemos ter um vídeo novo no canal. Muito obrigado.